E a situação do Corinthians não anda nada fácil. Após perder aí o seu craque Mirim Flora e também o seu patrocinador Master, o que tá dando o que falar é a saída do Carlos Miguel, o que deixaria o Corinthians em uma situação um tanto complicada, já que o Cássio acabou deixando o timão para jogar no Cruzeiro e o seu substituto, o Carlos Miguel, estaria saindo do Corinthians para a Europa. E esses vexames, é claro, deixaram os torcedores e jornalistas furiosos, e o Casagrande foi um deles. Casagrande soltou o verbo e mandou a real para cima da diretoria do Corinthians. Nós iremos ver com todos os detalhes agora. Mas antes, deixa o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. A crítica que se faz interna à gestão Augusto Melo, isso desde ontem, desde a publicação da nossa matéria, eu e o Bruno Andrade aqui no All Sport, foi que, assim, como deixaram o Cássio ir embora e não chamaram o Carlos Miguel para renovar o contrato e aumentar essa multa. Então essa é a crítica que é feita à gestão do Augusto Melo. O Augusto Melo se sente de mãos atadas com a questão do Duílio, porque foi feita essa manobra, ok, é válido, mas faltou habilidade, essa é a grande crítica hoje, né? E hoje cedo o bicho pegou lá no Parque São Jorge. Por que não chamaram o Carlos Miguel, e deram para ele pelo menos um acordo verbal para renovar o contrato? Falaram assim, assina um pré-contrato aqui, qualquer documento ou algo apalavrado para que você vai renovar e a multa volte a 50 milhões. Então, assim, o Carlos Miguel quer ir embora. Existe a proposta do Nottingham Forest, existe um acordo verbal, o Nottingham Forest pagando a multa, e o West Ham entrou na parada cedo porque viu que é um goleiro muito bom, muito promissor, e que a multa é muito baixa. 4 milhões de euros, 23 milhões de reais para o futebol inglês hoje é um chiclete e uma bala juquinha. Não é nada. Então os clubes têm essa oferta, né? Tem essa procura. O Nottingham Forest está na frente, porque a informação que eu tenho é que Carlos Miguel no Nottingham Forest chegaria para ser titular, e isso empolgou muito o Carlos Miguel. O Carlos Miguel sabe que a multa dele é baixa, sabe que durante muito tempo ele foi o segundo, o terceiro goleiro, mas diante do cenário que está o Corinthians e diante de uma oportunidade de vida para o jogador de 25 anos, ele quer ir embora. E existe um movimento muito forte de grandes empresários que têm trânsito no futebol inglês que estão fazendo essa negociação. Então não tem o que o Corinthians fazer. A questão do Carlos Miguel, a saída dele é horas. Não vou nem falar dias. Eu vou falar para vocês. É uma questão de horas. Hoje ele foi treinar, o treino foi aberto, iria ter câmera, a câmera da Lívia estava lá mostrando tudo para o UOL. Então ele treinou. Mas o que eu tenho de informação é que hoje de manhã, inclusive, já circulava no CT Joaquim Grava a informação de que o Carlos Miguel sequer ia treinar. Então, assim, é uma questão de horas para o Carlos Miguel sair do Corinthians. Agora vamos ver o que foi que o Casagrande falou a respeito da saída do Carlos Miguel da equipe do Corinthians. Olha, eu tô falando há mais de um ano e meio, que eu nunca vi o Corinthians numa situação como essa, lá atrás, já com o Duílio. Duílio, pra mim, é o pior presidente da história do Corinthians. Que a herança maldita que deixou pro Augusto foi uma coisa assim de não saber o que fazer. Aí entra essa nova direção, eles são incompetentes. Totalmente incompetentes. Eles não sabem nada de futebol. Eles não têm conhecimento de futebol. Eles não têm conhecimento de Corinthians. Pra mim, todos eles, desde Duílio até esses caras aí, pra mim, não são corintianos. Porque corintiano de verdade não faz isso com o time. Não faz isso com o clube, né? O contrato do Carlos Miguel, gente, é um contrato... O Duílio fez no ano passado esse contrato, né? De passar o ano e o valor ser 4 milhões de euros. Qualquer time pode contratar, sendo que o Cássio estava saindo agora, o Cássio foi saindo e ninguém foi ver esse contrato, ninguém sabia disso, ou alguém ia confiar plenamente que o Carlos Miguel ia receber proposta de qualquer time de fora, principalmente da Inglaterra, e ia falar, não, eu amo o Corinthians, eu vou ficar aqui? Gente, caramba, é ser inocente demais, ou incompetente demais, ou as duas coisas, né? Cara, hoje em dia, não tem, raramente se encontra amor ao clube, amor ao time, amor à camisa. De jogador, muito difícil ter isso. O Cássio teve por 12 anos, cara. O Cássio passou por situações absurdas aqui no Corinthians e ficou na onda, ficou segurando a onda. Faz 4 anos que ele segurou a onda. Ele segurou 4, 5 anos a onda do Corinthians, né?
E ficou. Agora, o Carlos Miguel estava lá, no banco, aparentemente tranquilo. O Cássio sai, o cara assume, todo mundo joga confiança em cima dele, torcedores, né? O Cássio tinha que sair mesmo, o Carlos Miguel é o cara, é o goleiro, ele é grandão, ele pega, ele já estava pedindo passagem, tal. Aí o cara entra. Mudou muita coisa? Não mudou quase nada, porque o Corinthians estava em último e continua em último no Campeonato Brasileiro. Né? Não mudou com nada. Continua em último. Com o Cássio estava em último, com ele está em último. Foi para a Sul-Americana, ganhou de times. O Corinthians se classificou em primeiro, ganhando de times que no campeonato da Série A jogam para não cair. Todos eles. O time reserva do Argentino Júnior, o Nacional do Paraguai e o Racing do Uruguai. Aqui no Brasil, estaria lá embaixo, na zona de rebaixamento, e dificilmente ia sair. E todo mundo se iludiu com aqueles resultados lá. O Corinthians esse ano, eu não sei se vocês prestaram atenção nessa história, o Corinthians esse ano só ganhou de um time da Série A, Renato. Desde janeiro, só um time da Série A que o Corinthians ganhou, que foi o Fluminense de 3-0. Ele não ganhou de ninguém da Série A. Ele só tá ganhando de time de Série A. Ele não faz nem gol nos outros. Os únicos gols que o Corinthians fez foi no Fluminense. Exatamente. Então, o Corinthians ganha de time de Série D, Série C, sofrendo, hein? Sofrendo. Não é que ganha atropelando, não. Agora, dessa questão do laranja, da desonestidade, quem levou vantagem nessa história, para onde foi a comissão, quem saiu beneficiado com isso? Cara, o Duílio colocou o Corinthians no mercado dos caloteiros. O Corinthians tem fama de caloteiro por causa do Duílio Monteiro Alves. E agora tá com fama de desonesto com a gestão do Augusto Melo. Para onde vai o Corinthians? Para onde que vai esse Corinthians? Cara, não tem time, não tem dinheiro, agora vai ter que correr atrás de goleiro. Aí eu vejo a notícia assim, Corinthians quase acertando com o Walter, mas o Walter era do Corinthians. O Corinthians vendeu o Walter pro Cuiabá. Agora vai querer contratar por um preço maior do que vendeu. É óbvio que o Cuiabá vai pedir um preço maior do que comprou. Ninguém é idiota, só tá no Corinthians, né? Porque fora não tem idiota nenhum no futebol. Então as coisas, cada notícia, cada intenção do Corinthians, cada notícia que sai de lá é uma coisa pior que a outra. Não tem fundo o negócio, e já tá fundo. Não tem fundo. É vergonhoso o que o Corinthians tá fazendo. É vergonhoso. E tem outra coisa. Aí me falam assim, que eu escrevi um texto, vem um monte de comentário e eu respondo os comentários. Já tem aqueles assim, não o Corinthians tem 35 milhões de torcedores, já começa a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de quem? De onde? Tem que pagar a arena, a renda não é do Corinthians. Vai entrar dinheiro de onde? Se o time não ganhar título, Marília. E aí, torcedores, o que vocês acharam a respeito disso? Você acha que o Carlos Miguel tem sim que sair da equipe do Corinthians e tentar a vida lá fora? Ou você acha que por ele ter assumido o lugar do Cássio, ele deveria continuar na equipe do Corinthians? Deixe seu comentário abaixo, quero saber muito a sua opinião. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.